e convidá-los agora a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, onde nós faremos a continuação da exposição do texto de ontem. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos do verso 6 até o final do capítulo 3, se Deus permitir. É isso mesmo. Vamos orar? Faremos como ontem, a leitura será feita à medida que a exposição prossegue. Pai querido, te damos graças por mais um dia, pelo privilégio de nos reunirmos como irmãos em Cristo ao redor da Tua Palavra. Nós agradecemos por tudo que já aprendemos, tudo que já ouvimos aqui. Te damos graças pela Tua igreja preciosa, Teu povo querido, amado, eleito. Nós oramos que tenhas misericórdia de nós aqui no Brasil e nos ajudes a espelhar a Tua glória nessa pátria querida, tão sofrida e carente do verdadeiro Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a unidade da igreja, o papel dos pregadores que o Senhor colocou nela, para que nós possamos Te servir e aproveitar esses dons espirituais para nosso crescimento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem nós falamos a respeito em primeiro lugar, da carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo de corrigir algumas deficiências na prática e na teologia da igreja. Paulo tomou conhecimento dos problemas através da família de Chloe e também de uma comissão que esteve com ele trazendo uma carta dos Coríntios. E essa comissão era composta de Fortunato, Acaico e tem um outro nome que eu acabei de esquecer, mas não faz diferença. Mas vamos dizer de qualquer forma, né? Tá no capítulo 16, verso 17, alegro-me com a vinda de Estéfano, Fortunato e Acaico. Esses irmãos trouxeram uma oferta para o apóstolo Paulo, e trouxeram também uma carta com várias perguntas da igreja de Corinto, que Paulo começa a responder no capítulo 7. Mas do capítulo 1 até o capítulo 6, ele está falando de problemas da igreja, dos quais ele foi informado pela família de Chloe e talvez por essa própria comissão também. E o problema que ocupa Paulo nos quatro primeiros capítulos é o problema da unidade da igreja. A igreja ainda se reunia no mesmo local, mas ela estava dividida internamente por grupos que haviam se formado em torno dos pregadores que tinham uma história recente na comunidade. Paulo, fundador, Apolo, que veio depois dele, Pedro, que era o líder da igreja em Jerusalém, e um grupo que dizia não pertencer a nenhuma pessoa, mas era o grupo de Cristo, que por incrível que pareça, parece ter sido o responsável por boa parte dos problemas na igreja de Corinto. Paulo então resolve escrever essa carta para responder as perguntas, abordar essas questões das quais ele tomou conhecimento e corrigir a igreja naquilo que era possível fazer. E nos 4 primeiros capítulos, como eu disse, ele se dedica a essa questão das divisões. O que nós vimos ontem foi, primeiro, Paulo dizendo que ele tomou conhecimento das divisões através da família de Chloe. Ele faz mas ele apresenta uma ressalva de que quando ele esteve lá, ele tomou providências para que isso não acontecesse, inclusive não batizando ninguém, a não ser algumas poucas pessoas que ele lembra o nome aqui. Em seguida, ele entra na comparação, no assunto que era, na verdade, a causa das divisões, em que ele faz uma comparação entre a sabedoria humana, representada pela filosofia grega, o conhecimento das artes, o conhecimento, a cultura, a nobreza, e que era tão estimada pelos coríntios, que tinham transferido isso para os pregadores, e a sabedoria de Deus, que consistia em Cristo crucificado. Paulo fala do verso 18 até o verso 25, dessa comparação, terminando dizendo que a sabedoria de Deus é mais forte, é mais sábia do que os homens, e depois entrando na vocação dos coríntios, apontando para eles e dizendo, bom, se vocês estão dizendo
que Deus valoriza ou que é importante, a nobreza, a riqueza, o conhecimento, a sabedoria. Quantos sábios, quantos nobres, gente de bom nascimento está aí no meio de vocês, né? Provando que Deus chamou, na verdade, os humildes e os que nada são aos olhos do mundo, porque Ele deseja exatamente que a glória seja dEle. É assim que ele termina o capítulo 1. E aí no início do capítulo 2, ele usa agora, como ilustração do que ele está dizendo, a memória do tempo que ele esteve lá. Atos capítulo 18, quando ele esteve lá em Corinto pregando o Evangelho, ele diz que tomou a decisão de pregar Cristo e Cristo crucificado. Paulo queria evitar dar um show de erudição, de eloquência, de retórica, bem que ele podia fazer isso, ele era um homem preparado, mas ele resolveu não fazer isso porque não queria seguidores, ele queria que as pessoas tivessem fé em Cristo e não fossem encorajadas a serem cristãos por conta do fascínio que a pessoa de Paulo poderia exercer sobre eles, dada a capacidade do apóstolo. É isso que ele diz aí, foi aqui que nós terminamos, né, capítulo 12, verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então foram 4 argumentos até agora, né? Primeiro, a ressalva de que ele não deu nenhum motivo para que as pessoas fizessem um fã-clube em torno do nome dele. Depois, o contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Depois, o argumento ad hominem contra eles, dizendo: olhem entre vocês e vejam se há sábios, entendidos e nobres de acordo com o mundo. Depois, em quarto lugar, ele fala do testemunho dele enquanto esteve pregando lá em Corinto, em que Paulo procurou não usar a linguagem de sabedoria persuasiva. E agora nós vamos para o seu quinto argumento, do verso 6 até o verso 16, onde ele começa a introduzir a questão do papel do Espírito Santo, de que a verdadeira sabedoria é de natureza espiritual, mas ela só pode ser recebida, percebida, reconhecida mediante o ministério do Espírito Santo. E é isso que faz com que uma igreja seja uma igreja espiritual, quando ela reconhece as implicações da morte de Cristo na cruz. Eu devia ter falado mais ontem que a igreja de Corinto, por algum estranho raciocínio, ela pensava que era uma igreja espiritual. Os coríntios estavam convencidos de que eram espirituais. Talvez a razão para isso era que entre eles havia a manifestação de dons de línguas e profecia em particular. E eles, independente de Paulo, porque certamente isso não era alguma coisa que eles aprenderam com o apóstolo Paulo, mas eles chegaram à conclusão de que a presença do Espírito Santo no meio deles se media pela manifestação carismática. Se entre eles havia línguas e profecia, significava que o Espírito Santo estava entre eles e, portanto, eles eram uma igreja espiritual. E ao fazer isso, eles desconectaram a presença do Espírito Santo da santificação. Isso explica como é que eles podiam pensar que eram espirituais quando estavam divididos, tinha gente lá praticando imoralidade, ainda tinha gente que frequentava os templos pagãos. Eles, na hora da ceia, tinha gente que ficava bêbada. As mulheres estavam começando o movimento feminista começou lá entre as mulheres da igreja de Corinto, abaixo o véu. E uma série de outros problemas. Eu não sei o que eu disse que foi engraçado, eu estou ficando velho, minha memória falhou aqui. Mas se vocês estão rindo, foi bom. E tinha um grupo também que estava negando a ressurreição. Um grupo que negava a ressurreição dos mortos e de Cristo. E ao mesmo tempo a igreja pensava que era uma igreja espiritual, não é? Que tipo de raciocínio estranho era esse? E a resposta é que eles tinham feito a conexão entre manifestação carismática e espiritualidade. Isso era um problema. E é um problema que Paulo vai tratar no capítulo 13, que é o coração da carta,
Quando ele diz, ainda que eu falasse nas línguas dos anjos e dos homens, e profetizasse, e conhecesse todos os mistérios, se não tivesse amor, que era o que a igreja estava precisando, eu, de fato, nada seria. Mas a gente não vai chegar no capítulo 13, até aqui, até o capítulo 13, eu acho que a gente já pode dar uma pincelada nesse assunto. Bom, tudo isso foi para colocar em contexto, para que a gente saiba o que é que Paulo está dizendo aqui. Do verso 6 até o verso 16, ele vai falar que a verdadeira espiritualidade consiste em compreender a cruz de Cristo e as suas implicações para a igreja. Vamos ler a partir do verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que esse Espírito que revela todas as coisas também nos revele o significado delas. E não somente isso, que nos ajude a aplicar essa palavra ao nosso coração. Abençoa a Tua igreja, tão dividida, tão fracionada, para que possa se unir em torno da cruz de Cristo, que é a essência do mistério de Deus, do Teu plano eterno, desde a eternidade. Nos ajuda, Senhor, na exposição, na compreensão. Abençoa o restante desse evento. Te damos graças por tudo que vimos até agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui, que a garganta precisa refrigerar um pouquinho. Tudo bem. Falar nisso aqui no púlpito, né? Uma das histórias que eu conto lá naquele livro é que geralmente quando eu vou pregar eu uso uma Bíblia grande, porque com letra grande, e ainda tem um esboço, né? Ao lado. Hoje eu não estou usando esboço. Aí eu me lembro que fui pregar numa igreja, aquelas igrejas de fundo preto, né? Que o pastor não tem púlpito. Ele tem só o celular, né? Na mão e aquele microfone da Xuxa, feito esse que eu estou usando aqui. E ele fica andando de um lado para o outro e pregando, aí me passou a palavra, né? E eu com a Bíblia desse tamanho, né? E o apuro que eu passei na hora, né? Que às vezes as igrejas, quando convidam o pregador, não pensam nesses detalhes, né? O pregador, ele usa Bíblia, ele vai usar o quê? Tem apoio, tem suporte? Eu sei que eu tive que deixar a Bíblia no banco, pegar meu celular, abrir e pregar de memória um sermão complicado que eu tinha preparado e acabou dando certo pela graça de Deus. Mas acontece muito isso. E outras historinhas, né? Estou dizendo isso para vocês comprarem o livro, com certeza. Vamos lá. Paulo tinha dito do capítulo 1 até o início do capítulo 2, ele tinha falado de sabedoria
de uma maneira um pouco negativa, principalmente ao dizer que a sabedoria humana não era capaz de levar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Mas agora ele faz uma ressalva no verso 6. Entretanto, apesar de tudo que eu falei negativamente sobre sabedoria, expomos sabedoria. Paulo tem uma sabedoria para expor. Mas só que essa sabedoria é entre aqueles que ele chama de os experimentados. Os experimentados, literalmente no grego, significam os perfeitos. Paulo está se referindo aos crentes maduros, aos crentes que já com o tempo e com a experiência chegaram a compreender o que é que a cruz de Cristo representa. Quando a gente tem consciência plena do que é que a cruz de Cristo representa, de tudo que ela traz, então nós não temos mais aquela visão do homem que os coríntios estavam tendo, uma visão exaltada do homem e da sua capacidade. Paulo tem uma sabedoria para expor, só que quem não é experimentado não vai entender o que é que Paulo está falando. E ele começa ilustrando isso dizendo: sabedoria, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Ou seja, a sabedoria que eu tenho para expor na igreja é para os crentes maduros e experimentados. Não é a sabedoria dos poderosos desse mundo. Quando ele fala poderosos desse mundo, ele está se referindo ao imperador, está se referindo aos líderes judaicos, está se referindo aos filósofos, está se referindo aos inquiridores, aos pesquisadores, aos sofistas, enfim, todo aquele grupo que nós já falamos anteriormente. Paulo diz que eles, final do verso 6, estão se reduzindo a nada, porque uma vez que não levam ao conhecimento de Deus, essa sabedoria que não leva ao conhecimento de Deus, haverá de passar juntamente com o mundo que está passando e caminha para o seu final, e com ele a sua sabedoria. Mas, ele introduz aqui agora, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que Paulo tem a dizer para os crentes experimentados e maduros tem a ver com o plano eterno de Deus antes da criação do mundo. Ele diz aqui que essa sabedoria, ela foi outrora oculta, ela vivia ou ela existia em mistério. Ele está se referindo naturalmente à obra de Cristo na cruz, a sua morte como o caminho da salvação e a sua ressurreição, que estavam prefigurados no Antigo Testamento, mas que os judeus não perceberam e os gentios muito menos. Então, era isso que Paulo pregava, ensinava entre os experimentados, essa sabedoria oculta de Deus, que não foi revelada ao mundo e que foi pré-ordenada por Deus desde a eternidade para a nossa glória. Antes que o mundo existisse, Deus preordenou que o seu Filho preordenou a entrada do pecado no mundo, a vinda do seu Filho, a eleição daqueles que haveriam de ser salvos, a entrega a si mesmos daqueles que rejeitariam e a glória final que ele haveria de receber. Em resumo, a história da redenção. Deus planejou antes do mundo ser feito, e ele fez isso para a nossa glória. Quando ele fala nossa glória, ele fala a glória desse povo que foi pré-ordenado, do povo que foi eleito, que foi chamado por Deus e que haverá de fruir essa bem-aventurança eterna que Deus preparou. Tudo isso faz parte do querigma, da pregação misteriosa que Paulo tem para dar aos que são maduros, os que são experimentados. E ele continua no verso 8, para provar o que eu estou dizendo, sabedoria essa que ele prega, não é que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A maior prova do que Paulo está dizendo é que quando Deus manifestou o seu Filho ao mundo, encarnado, feito um de nós,
como Senhor da glória, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Os judeus não o reconheceram, apesar de todos os sinais, prodígios, maravilhas do cumprimento das profecias do ministério dele, e nem também os gentios o reconheceram como sendo alguém enviado de Deus, alguém especial diante de quem eles encontrariam a redenção e a salvação. Nenhum dos poderosos desse século conheceu a sabedoria de Deus. Os filósofos não entenderam, os filósofos não viam a necessidade de um mediador, os filósofos não entendiam a necessidade de redenção ou perdão de pecados, a questão da imputação, da substituição. Nada disso passava pela cabeça dos filósofos gregos, dos líderes judaicos e muito menos dos poderosos daquela época, não é? Como está escrito, e aqui Paulo faz uma citação que ninguém sabe de onde é exatamente do Antigo Testamento, uma vez que as palavras não batem, mas parece muito com a citação de Isaías, capítulo 64, verso 4, que é provavelmente o que Paulo tem em mente, junto com a ideia geral do Antigo Testamento. Mas, como está escrito, e ele cita isso para justificar por que é que os poderosos desse mundo não entenderam a sabedoria de Deus, a manifestação de Cristo, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Eu sei que você já pregou nessa passagem, dizendo que aqui era o céu, né? Pode jogar fora seu sermão, aqui não está falando do céu, está falando de Cristo. Cristo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando da pessoa de Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, que é a sabedoria de Deus, sabedoria que estava oculta. Essa sabedoria, Paulo diz, ouvidos, olhos não viram, humanamente falando, olhos não viram que aquele que estava ali era o Senhor da glória, ouvidos não ouviram a sua pregação que falava de quem ele era, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que, eleitos, chamados por Deus, respondem em amor ao chamado do Evangelho, do Espírito Santo, apresentando Jesus Cristo como sendo a sabedoria de Deus. O que Deus preparou não é possível de ser compreendido, aceito pelo homem no seu estado natural. Essa é a razão pela qual Cristo foi crucificado. E ao fazerem isso, os homens estavam cumprindo o plano eterno de Deus. Mas, olha aqui, esse mais aí no verso 10 representa a intervenção de Deus. Deus nolo revelou pelo Espírito. Isso que a sabedoria humana, a pesquisa humana, a inteligência humana, a filosofia humana não conseguiu perceber, não conseguiu ouvir, ver e entender, a ponto de rejeitarem o Senhor da glória, Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Então dizer que reformado não acredita em revelação é não conhecer o pensamento reformado. Deus todo dia está trazendo revelação. Ele revela ao pecador o mistério. Ele revela essa verdade oculta, abre o coração, ilumina a mente para que a pessoa entenda. Isso a Bíblia chama de revelação. Toda conversão pressupõe uma revelação. Lembra quando Cristo perguntou a Pedro, quem que as pessoas dizem que eu sou? Pedro deu várias alternativas, aí Jesus perguntou, e você? Aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta de Jesus? Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, Deus revela a verdade. Revelar significa literalmente tirar o véu. Deus tira o véu que o pecado colocou em cima da inteligência humana, de forma que ela agora pode ver, contemplar, entender e receber Jesus como sendo a sabedoria de Deus. Então, é esse o ministério do Espírito Santo. Aqui vocês podem ver, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. É Ele quem revela, tira o véu do rosto do pecador para que ele perceba Cristo crucificado como sendo a sabedoria de Deus. O Espírito faz isso, no verso 10, porque a
todas as coisas ele prescruta, quer dizer, ele analisa até mesmo as profundezas de Deus. Aqui nós estamos diante do mistério das três pessoas da Trindade, da relação trinitariana, a relação do Filho, do Espírito com relação ao Pai. O Espírito sonda a intenção do Pai, conhece os projetos do Pai, conhece exaustivamente, infinitamente tudo aquilo que o Pai planeja, deseja fazer, aspira e assim por diante. O Espírito é como que o agente da Trindade, aquele que conhece e que revela os planos do Pai. E ele faz uma analogia com o espírito humano no verso 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? É como nós mesmos, né? Eu é quem me conheço, eu é que sei o que é que está passando dentro de mim. Vocês não sabem. Então, o espírito humano é que conhece a natureza humana. Da mesma forma, o Espírito de Deus é quem conhece as coisas de Deus. E aí, então, ele conclui no final do verso 11, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito Santo. Paulo está preparando tudo isso para dizer aqui no verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo na conversão. Nós recebemos o Espírito Santo na conversão para que nós possamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Eu sei que tem muita gente que associa a chegada do Espírito Santo na conversão ou a presença do Espírito Santo na conversão com outras coisas que não quer dizer que não estejam lá, com manifestações, expressão em dons, mudança de vida. Todas essas coisas estão relacionadas com a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas ele foi dado principalmente, especificamente, porque ele é aquele que conhece Deus. Ele foi dado a você, o Espírito que conhece as profundezas de Deus, ele foi dado a você para que você entenda o Evangelho, aquilo que Deus lhe deu gratuitamente, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, que o homem natural não compreende. Ele acha que para chegar a Deus, obter o favor de Deus, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que merecer, tem que cumprir campanha, propósito, projeto, ser religioso, ser isso, aquilo. Quando a gente fala da graça de Deus, dizendo nós somos salvos pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei, ele não entende, acha loucura. Como eu vou ser salvo se eu não fizer alguma coisa? Eu tenho que merecer, tenho que fazer alguma coisa. Essa é a sabedoria do mundo. Você precisa de graça para receber graça. O Espírito Santo foi dado para que você entendesse o que por Deus lhe foi dado gratuitamente. E uma vez que você entende a cruz, uma vez que você entende o que Cristo fez, você não se gloria mais no homem. Você não bate mais no peito e diz, eu mereço, eu preciso. E aí você também nunca mais vai dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e eu sou de Apolo, porque você já entendeu que eles não têm nada a ver com a sua salvação. Tem nada a ver com a sua salvação. Uma vez que você entende a gratuidade do Evangelho, a cruz de Cristo acaba com a arrogância e a pretensão humana. Disso falamos, é disso que falamos, diz o apóstolo Paulo no verso 13. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, como os sofistas que vocês tanto apreciam, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, fazendo analogias, fazendo interpretações, fazendo aplicações, percebendo as conexões subterrâneas do Antigo Testamento com o Novo, todas elas apontando para Cristo. É possível traduzir isso aqui como conferindo coisas espirituais a pessoas espirituais, que bate com o capítulo 2, verso 6, talvez seja a melhor interpretação. Se você tiver interpretação diferente aí da que eu estou lendo, você vai ver que eles apresentam, tem 3 ou 4 possibilidades de interpretar isso que Paulo falou, conferindo coisas espirituais, quer dizer, conferindo coisas espirituais para pessoas que são espirituais, conferindo coisas espirituais de maneira espiritual. Tem várias possibilidades de tradução, mas todas elas querem dizer o seguinte: pelo Espírito Santo, eu
confiro, eu percebo, eu interpreto, eu vejo as conexões, eu entendo a revelação de Deus nas Escrituras. E isso então me faz louvar a Deus, agradecer a Deus e rejeitar toda a glória humana, toda a glória humana. O Espírito de Deus que prescruta o próprio Deus, ele está presente na igreja para que a igreja possa compreender o Evangelho, onde Deus gratuitamente nos dá a vida, a redenção e a eternidade. Que bênção, não é? Que coisa maravilhosa. Eu sei que tem outras coisas que o Espírito Santo faz, mas de todas as coisas que o Espírito Santo faz, essa é a mais importante de todas elas, porque é daqui que flui tudo mais. Às vezes a gente fica no secundário, não é? E a gente esquece do mais importante. O próprio Espírito de Deus habita na sua igreja, habita no seu povo, nos seus eleitos, de forma que eles podem agora pensar como cristãos. Eles podem ver a realidade como cristãos. Eles podem entender as coisas de Deus da maneira correta. Ora, ao contraste aqui, no verso 14. O homem natural, o homem do jeito que ele nasce, sem o Espírito Santo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você é incapaz de converter alguém com argumentos, com evidências, com provas. Não adianta. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Há uma barreira intransponível, há um véu, há uma muralha entre eles e a verdade de Deus. Ele não aceita. Por quê? Porque eles são loucura. Cristo crucificado, que coisa mais louca, não faz o menor sentido isso. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O Evangelho se discerne espiritualmente. Eu aqui não estou dizendo que nós deveríamos desprezar a razão, o raciocínio, as evidências, a apologética, não é? Porque alguém pode pensar que minha mensagem é anti-apologética. Não é. Eu creio em fazer apologética. Eu creio em você pegar as evidências da natureza, da ciência, da história, a argumentação coerente da filosofia e conduzir, como Paulo fez em Atenas, os seus ouvintes até uma conclusão que se aproxima da apresentação do Evangelho. Eu creio em fazer isso. Mas se o Espírito de Deus não conduzir esse processo, iluminando, revelando, abrindo o coração, ele não vai dar em nada, por mais persuasivas que sejam as suas evidências, por mais convincentes que sejam os seus argumentos, somente o Espírito de Deus pode abrir o coração das pessoas. E aqui eu trago uma palavra para você que tem filhos que estão desviados e que não estão seguindo o caminho do Evangelho, e que você sofre com isso, sofre muito com isso, e se culpa, às vezes, pela não conversão dos seus filhos. Você não é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Você chega até o ouvido do seu filho, mas o coração do seu filho só é acessado pelo Espírito Santo de Deus. Ontem eu estava conversando com o pastor, como é o nome dele? O outro internacional que está... Não sei se é o Jonas. O Jeffrey, estava conversando com o Jeffrey a respeito desse assunto. Ele disse, nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos, mas nós temos acesso ao coração de quem tem acesso ao coração dos nossos filhos. Eu disse, amém, que palavra boa, é isso mesmo, é isso mesmo. Deus e somente Ele pode abrir o coração do homem natural, como Paulo diz aqui. O verso 15... ele faz o contraste, enquanto que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. No verso 15, o homem espiritual aqui é o que tem o Espírito, tá? Veja o contraste, o natural não tem o Espírito, o homem espiritual é o crente. O homem espiritual julga todas as coisas, não no sentido de julgar para condenação, mas ele examina, ele discerne e ele aprova, ele reconhece o que vem de Deus. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O descrente olha para o crente e não entende. Por que você não faz isso? Isso aqui seria uma vantagem para você. Ou por que você não toma tal atitude? Olha, aquela pessoa está interessada em você. Você é casado, é verdade, mas essa pessoa está interessada em você. Por que você não sai com ela? O mundo não entende o crente. Porque nós andamos por outro padrão, porque nós andamos vendo o invisível.
Nós somos ligados ou somos orientados por outro referencial que não o referencial do mundo. Porque um dia nossos olhos foram abertos, nós entendemos a realidade. E o mundo, e nós somos diferentes do mundo. Julgamos todas as coisas, mas não somos julgados por ninguém. O mundo não nos entende. Chama a gente de tudo, né? Doido, fanático, fundamentalista. Eu já fui xingado de tanta coisa que eu nem sei mais, né? Posso dar uma relação, um catálogo em ordem alfabética daquilo que me xingaram já. E o pastor Paulo é pior, né? Pessoal, a lista dele é maior, eu tenho certeza. Né, pastor? A gente sofre com isso. Ele diz porque é que nós não somos julgados por ninguém. Verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele está citando Isaías 40:13. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ninguém conheceu a mente do Senhor que o possa instruir. Ninguém jamais chegou para Deus para dizer para Deus, Deus, isso aqui está errado, o Senhor devia fazer certo. Por isso que eu não entendo como algumas pessoas ainda acreditam na chamada teologia do processo ou teologia relacional ou teísmo aberto, que diz que o mundo é aberto, o futuro é incerto, que Deus vai regulando as suas ações à medida que Deus vai aprendendo e reagindo às decisões humanas. Essa é uma teologia que se tornou popular uns 10 anos atrás, perdeu força porque não tem coerência nenhuma, mas que vem sido aceita pelos evolucionistas teístas, que estão num dilema. Eles dizem que Deus criou o mundo usando o processo evolutivo, a evolução darwinista. Só que um dos pilares da evolução darwinista são as mutações aleatórias, randômicas, e que a seleção natural aproveita para promover a subsistência do mais forte. Então, o acaso é parte essencial da teoria de Darwin. Ele acreditava que essas mutações eram aleatórias, eram imprevistas, não tem como prever. Agora, como é que um Deus onisciente, que conhece o futuro, ele pode presidir um processo que ninguém sabe, cujo principal elemento é não saber em que é que vai dar, o que é que vai acontecer? Aí o resultado, em vez de mudar a ideia da evolução dessa forma, eles preferem mudar Deus e dizem, Deus não conhece o futuro. O Deus do teísmo aberto é um Deus que não conhece o futuro. Ele não sabe o que é que vai dar. Ele não sabe o que é que o próximo passo evolutivo vai produzir e assim por diante. Mas a pergunta é, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? De que forma as mudanças no mundo, as decisões humanas podem instruir a mente de Deus, fazer Deus mudar de ideia, trocar os seus planos e assim por diante? Então, ou você sacrifica o processo da evolução, tirando o aspecto randômico, ou você sacrifica o Deus que a Bíblia nos diz. Infelizmente, não são poucos os estudiosos que, querendo manter-se dentro da cristandade, mas acabam sendo socinianos, né? Porque os socinianos, há 200 anos atrás, vieram com essa ideia do teísmo aberto, eles acabam aceitando essa heresia de que Deus não conhece o futuro e que ele vai aprendendo com a história e com as decisões humanas. Mas eu prefiro ficar com Isaías, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós não temos nada que ensinar para Deus. Nós temos, porém, a mente de Cristo, uma disposição de obediência e submissão ao Pai, que era o que caracterizou a vida do Senhor Jesus. E com isso Paulo termina o seu quarto argumento. O que ele está fazendo aqui, e ele agora vai aplicar, é preparando o cenário para chamar os coríntios à responsabilidade e dizer assim, vocês pensam que vocês são espirituais, mas na verdade vocês não são. E à luz de tudo isso que eu demonstrei, vocês dizem que têm o Espírito, mas se vocês tivessem o Espírito, como era para ter o Espírito, vocês não teriam essa visão glorificada do homem e diminuída da cruz. E é o que ele vai fazer agora no capítulo 3, de 1 em diante. Do verso 1 até o 4, ele condena, critica a atitude dos coríntios e diz a verdade a respeito deles. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Fica claro por essa passagem que o tempo todo Paulo tem em vista a briga, não é? A formação de grupos na igreja. Porque alguém pode pensar, qual é a relação de tudo isso com a questão dos grupos mencionados no capítulo 1? Até agora Paulo vem tratando sobre isso, só que ele está falando das questões teológicas que estão por detrás. Agora ele chegou no ponto prático. O que ele está dizendo é, vocês pensam que são espirituais porque vocês têm essas manifestações de línguas, profecias e tudo mais, mas vocês são carnais na verdade, vocês são crianças em Cristo. Por quê? Porque vocês andam segundo o homem. Vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem faz isso é quem não conhece a cruz. Não conhece a cruz. Vocês andam segundo o homem. Ele diz isso no verso 3 e no verso 4. E os chama de carnais. Isso aqui, essa linguagem do apóstolo Paulo, quando tirada fora do contexto, deu origem ao conceito do crente carnal. E que foi popularizado pelos dispensacionalistas através da Bíblia de Scofield. Pela Bíblia de Scofield. A Bíblia de Scofield basicamente diz que existem 3 tipos de pessoas. O homem natural, já falamos dele aqui. O homem espiritual e o homem carnal. O carnal é alguém que é crente, mas que vive na carne. Ele crê nas verdades de Deus, ele é convertido, só que ele é mundano. Então, a ideia do crente carnal se popularizou, especialmente no meio evangélico americano, e de lá veio para o Brasil. A ideia de que alguém pode ser crente e ainda viver no mundo. Viver como as pessoas do mundo vivem. Essas pessoas dizem, eu quero somente ir para o céu, não quero galardão nenhum, não quero recompensa nenhuma. E eu quero só viver, professar minha fé, mas eu vou viver minha vida de acordo com o que eu penso. Mas é uma interpretação equivocada dessa passagem. Carnal aqui não tem nenhuma conotação de santificação ou de ética, mas é epistemológica. Carnal é quem não compreendeu as implicações da cruz. Portanto, exalta o homem e diminui Cristo. É isso que é carnal, é criança em Cristo. Ele ainda não entendeu as implicações da cruz. A igreja é carnal quando ela gira em torno de personalidades, quando ela permite que o homem seja glorificado, que as pessoas recebam a glória. Uma igreja é carnal quando Cristo não é pregado, quando sua cruz não é anunciada, quando a sua pessoa maravilhosa não é vista, quando a sua obra não é estendida a todos. Essa é uma igreja carnal. Não tem nada a ver, consequentemente, ela vai produzir efeitos na ética das pessoas, na maneira delas viverem, na maneira de viverem nos seus casamentos, de dirigir nos seus negócios, mas basicamente a ideia de carnalidade aqui é epistemológica, é hermenêutica. Carnal é alguém que é infantil no seu conhecimento do Evangelho, na sua compreensão da cruz. Por isso que ele ainda consegue pensar na grandeza humana, na glória humana, exaltar essas coisas, apreciar essas coisas, ao mesmo tempo que ele diminui a pessoa de Cristo. Vocês são carnais, diz o apóstolo Paulo, porque vocês ainda têm grupos no meio de vocês dizendo, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Vocês estão andando segundo os homens, é assim que os homens sem Deus vivem, e não vocês. Que repreensão, não é, gente? Mas veja que ele preparou isso aqui. Para ele dar essa bronca, ele escreveu o capítulo 1 e o capítulo 2. No 3 ele deu a bronca. O problema é quando o pastor quer ir logo para o 3. Sem dizer antes o porquê, não é? Apelando só para a autoridade. Ó. Não fale contra o profeta de Deus. Assim diz o Senhor. E aí lá vem a lapada. Aí o crente diz, mas por que eu estou apanhando, né? Por que o pastor está dizendo essas coisas? Qual é a base para ele dizer isso? Como eu disse ontem, a gente quer que os crentes sejam convencidos.
precisam ser persuadidos. É por isso que nas igrejas reformadas a gente dá tanta ênfase à doutrina, porque não pode existir prática, não pode existir vida, se não houver uma doutrina que lhe dê suporte lógico, suporte epistemológico, hermenêutico, para que a pessoa entenda e saiba por que é que ela tem que ser fiel à sua esposa, ao seu marido. Por que ela não pode ter um caso fora do casamento, por exemplo? Ou por que eu não posso ficar me gloriando ou exaltando A contra B e assim por diante? É preciso entender por quê. E a cruz de Cristo fornece a resposta. Eu não pude falar a vocês como espirituais. Vocês pensam que são, mas eu nego a vocês o status de espirituais. Vocês, na verdade, são carnais, diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E aqui do verso 4 até o verso 17, Paulo ele mostra aos coríntios quem são realmente os obreiros. Os coríntios estavam se gloriando nos obreiros como se os obreiros fossem quase que semideuses, né? Alguns daqueles deuses dos muitos que havia lá na cidade deles. Mas aqui Paulo puxa tudo para o chão, direitinho, coloca para que a igreja de Corinto entenda quem é Paulo, quem é Apolo e assim por diante. Ele usa 3 ou 4 analogias aqui. A primeira é a da lavoura, do verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Pois quem é Apolo, aqui entra, né? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. O próprio crescimento ou o próprio sucesso no ministério de alguém, tá, vocês estão apreciando Pedro, Paulo, Apolo, porque o ministério deles, evidentemente, foi um grande sucesso, muita gente se converteu, plantaram igrejas, mas isso foi segundo Deus concedeu a cada um. O que Deus requer de nós, Paulo vai dizer lá no capítulo 4, verso 2, o que é que Deus pede dos obreiros? É que cada um seja encontrado fiel. Deus não pede que você tenha um ministério numeroso, grande, popular, conhecido. Deus só quer uma coisa de você, que você seja fiel onde Deus colocou você. Se Deus quiser, Ele vai lhe dar um ministério conhecido, popular, grande. Senão, você vai servir a Deus durante 30 anos na mesma igrejinha de 80 membros. E no dia do juízo, você vai receber um galardão maior, talvez, do que John Piper. Difícil, né, pensar nisso, mas é possível. É possível. É possível. Porque o que Deus vai levar em conta é a fidelidade. Quem é Paulo, quem é Apolo? São servos por meio de quem vocês creram. E isso segundo Deus concedeu a cada um. Deus concedeu mais a Paulo do que a Apolo. Mas a glória é de Deus, não é de Paulo e não é de Apolo. Por isso não se gloriem nos homens. Não se gloriem, porque se algum sucesso eles tiveram, isso tudo veio da parte de Deus. Aí ele explica, verso 6, eu plantei, e de fato ele plantou. Ele está falando da igreja de Corinto. Apolo regou, Apolo veio depois, trabalhou em cima do trabalho, do fundamento de Paulo. Mas o crescimento veio de Deus. Eu durante 5 meses, eu passei nos Estados Unidos, a minha igreja me deu, quando viu que eu estava mais para lá do que para cá, né? Assim, chegando no burnout, a igreja chegou e disse, pastor, o senhor precisa descansar. Aí me deu férias de 5 meses, me mandou lá para os Estados Unidos, tem uma missão lá que cuida de pastores estourados, que era o meu caso. E eles recebem esses pastores e é uma bênção, tem umas casinhas maravilhosas no meio do mato, vida silvestre, passarinho, esquilo, todo esse tipo de coisa, né? Todo esse tipo de coisa maravilhosa que Deus consegue, né? Deus dá para nós. E durante esse tempo eu resolvi que eu não conseguiria ficar parado e resolvi então escrever. E foi o livrinho, eu de novo fazendo propaganda, né? Foi durante esse tempo que surgiu esse livrinho a respeito de fazer a propaganda. Mas aí eu refleti bastante a respeito da minha vida
e de tudo que Deus tinha feito nesses 40 anos de ministério para comigo, e eu não pude chegar durante esses anos e ao escrever esse livro a nenhuma outra conclusão a não ser essa que está dito aqui no verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. E durante esse tempo, essa verdade ficou clara para mim, que a gente começou a frequentar uma igrejinha que ficava 1 hora de viagem de carro. Uma igreja reformada, que tinha um pastor que eu já escutei muitos pastores pregando. Fui professor de seminário durante mais de 20 anos, quase 30 anos, lidando com formação de pastores. Eu trabalhei no mestrado, no doutorado em teologia da Universidade Mackenzie, durante muitos anos também. Vi muitos pastores e ouvi muitas pregações. E esse homem, ele que eu fui ouvir, ele era excepcional. Um expositor bíblico extraordinário, extraordinário. Ele abria a escritura, fazia uma breve introdução e ele conduzia você para o texto. E à medida que ele ia falando, parecia que ele tinha um martelinho de ouro que ele batia no texto, pim, pim, o texto se abria em todas as suas partes, expondo toda a sua beleza, toda a sua riqueza. E eu ficava escutando assim, eu pensava que eu era expositor bíblico, E olhando para aquele homem, a igreja dele, ele está nessa igreja há 20 anos e ela nunca passou de 120 membros. Você nunca ouviu o nome dele e não vai ouvir. Ele está lá, homem fiel, era o tipo, o que eu ia dizer aqui, é o tipo de pessoa que eu chegaria para Deus e dissesse, Senhor, esse cara merece um ministério de grande alcance, faz com que ele seja convidado para old school, ele tem que vir, Deus, ele vai abençoar toda aquela multidão lá. E era como se Deus dissesse, não sei porquê. Mas ele está lá, vai passar a vida toda, você nunca vai ouvir o nome dele. Mas ele é fiel, ele é um homem fiel, e eu sei que no dia do juízo, se ele permanecer assim, ele haverá de ser muito mais abençoado do que nomes que a gente conhece aí, que são populares e que não chegam nem perto, porque precisa muito mais fidelidade e compromisso para você ser pastor da mesma igreja tantos anos, do mesmo tamanho, e você continuar fazendo a obra de Deus todo domingo da mesma forma. É muito mais difícil. Mas o crescimento, de fato, ele vem de Deus. Ora, verso 8, o que planta e o que rega são um, ou seja, tem o mesmo propósito. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo usou essa analogia da lavoura para dizer aos coríntios, vocês estão se gloriando nos trabalhadores, quando na verdade quem faz chover, quem faz crescer, quem faz o fruto desabrochar, quem faz com que ele se torne pão que vai para a mesa, é Deus. É nele que vocês deviam se gloriar e não nos instrumentos humanos que ele levanta. Tem glória nenhuma. Se alguém é bem sucedido no ministério, é pela graça de Deus. Não é por nada intrínseco nele, porque sempre tem alguém melhor. Sempre vai ter alguém que prega melhor, que ensina melhor, que pastoreia, que aconselha melhor. Então não se glorie dizendo eu sou de fulano, sou de cicrano. Quem faz isso é porque não entendeu o que é o pastor, o obreiro, o pregador. Tem uma visão errada do que seja. E tem muitas igrejas onde isso acontece, onde o pastor é visto como um super-homem, não é? Super-homem, alguém superior. A oração do pastor, aquele momento lá no culto, diz, agora eu vou fazer a oração pastoral. Quem quiser receber a bênção, vem para frente. Então, o pessoal todo vem lá para frente. O pastor faz a oração pastoral, assim, como se ela tivesse mais poder do que você. O que faz a oração ter poder é porque ela é mediada pelo nome de Jesus. Não é porque é o pastor que está orando. A oração do pastor é superior à sua. Não é não. Eu já orei por gente que foi curada num dia. Fiquei animado, foi orar por outro, morreu no dia seguinte. É sério, lá em Recife. Aos membros da igreja disseram, opa! Durante 6 meses ninguém me chamou para orar pelos doentes. Fato. Eu estava no meu primeiro ministério na igreja lá do Recife, Eu estou
no terceira vez que eu sou pastor em Recife, mas isso aconteceu na primeira vez. Deixa eu caminhar para o final, gente, aqui. Muito bem, do verso 10 em diante, o apóstolo Paulo agora usa uma outra analogia que é do edifício. Eu vou passar bem rápido por ela. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo diz que ele, segundo a graça de Deus que lhe foi dada, note o cuidado com que ele se refere ao próprio trabalho dele, ele lançou o fundamento como prudente construtor. Ele tem em mente aqui a fundação da igreja de Corinto. E outro edifica sobre ele tem em mente aqui o trabalho de Apolo, que veio depois dele. Porém, cada um veja como edifica. Depois de Apolo, outros pastores vieram e trabalharam em cima do fundamento que foi lançado pelo apóstolo Paulo. Tenham cuidado, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. De passagem, eis aqui o trabalho do apóstolo. O apóstolo foi levantado por Deus para lançar o fundamento da igreja, que é Cristo. Foi isso que os 12 fizeram, foi isso que Paulo fez. E a tarefa dos pastores é edificar sobre o fundamento dos apóstolos. É por isso que não tem apóstolos hoje. Porque eles foram um grupo especial que lançou o fundamento da igreja universal. E os pastores não lançam fundamento nenhum, eles constroem em cima desse fundamento. Mas eles têm que construir de acordo com o fundamento. Ou seja, nós pastores não podemos explicar, ensinar nada que os apóstolos não poderiam dizer. Sim, está correto, é isso mesmo. Porque o fundamento foi dado por eles. E o fundamento está por escrito aqui. Então, nós temos os apóstolos. É por isso que nós dizemos que a igreja, ela é apostólica. Ela é apostólica porque ela se fundamenta no ensino dos apóstolos. Quando um pastor aparecer ensinando coisa nova que os apóstolos nunca ensinaram, é falso profeta. É falso profeta. Nós construímos em cima do fundamento dos apóstolos. É por isso que nós não temos mais apóstolos hoje. Seria a mesma coisa depois do edifício estar pronto, você contratar uma empresa para lançar os alicerces do edifício. Ora, o edifício já está construído. A igreja já está em andamento. Os fundamentos já foram postos pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos do Novo. O pastor edifica sobre isso, mas ele não lança fundamento, não traz doutrina nova. E aqui Paulo, então, diz o que vai acontecer no dia do juízo, do verso 12 até o verso 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o edifício edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A terceira analogia que Paulo usa aqui é do incêndio, que todo mundo conhece bem. Imagina um incêndio numa região da cidade, onde você tenha uma favela e você tenha casas de luxo. Aquilo que foi edificado com madeira, feno, palha e... ele fala aqui, madeira, feno e palha, o fogo vai consumir, não vai deixar nada. O que foi construído com material nobre, esse vai resistir ao incêndio. E moradores sairão de lá, diz aqui o apóstolo Paulo, moradores sairão de lá salvos como que através do fogo. Aqui ele quer dizer que no dia do juízo Deus vai provar, olha que ponto, no dia do juízo Deus vai provar a obra de cada obreiro. E o dia do juízo vai ser como fogo que vai sondar as motivações, os métodos, os objetivos, os propósitos dos obreiros. E o fogo do juízo vai revelar aqueles que edificaram da maneira correta. E esses receberão o galardão, a recompensa de Deus. Mas aqueles obreiros que fizeram a sua obra relaxadamente, erradamente, fora dos padrões apostólicos, Paulo diz que a obra deles será
queimada naquele dia. Ele vai ser salvo como que pelo fogo, vai sair pelado, nu, não vai receber nada. Inclusive essa passagem é mal interpretada pelos crentes. Tem crentes que dizem assim: não faço questão de entrar no céu nu, não faço questão, eu quero ir para o céu, ainda que seja nu. Aqui não está falando da salvação de crente, está falando do juízo de obreiro, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Aqui não está falando de crente carnal, de crente que vai entrar no céu por um triz. Não, não. Está falando da obra de ministros do Evangelho, que você hoje pode admirar, mas no dia do juízo, você vai ver o fogo consumir toda a obra dele, porque fez pelo motivo errado, porque queria popularidade, queria dinheiro, queria fama e uma série de outras coisas ocultas no coração, mas que serão reveladas pelo fogo do dia do juízo. Portanto, Paulo diz, é prematuro você dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e você tem uma surpresa no dia do juízo, né? A obra de Apolo toda para o fogo. Aquele em que você se gloriou, no dia do juízo, você vai perder tudo. Então não se glorie dos homens, porque você não sabe o que está no coração do pastor, do obreiro, do pregador, do popular, do famoso, e assim por diante. Você não sabe o que está no coração deles. Espera o dia do juízo. No dia do juízo você vai saber quem foi fiel e quem realmente não foi. E agora ele termina essa parte aqui. Olha o pronunciamento do juízo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa passagem geralmente é usada para proibir você de tomar Coca-Cola, comer picanha, não é isso? E qualquer outra coisa, porque você está destruindo o seu corpo. Ele não está falando do corpo individual, ele está falando da igreja. Lembra de ler o texto em contexto. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus? A palavra santuário, naos, no grego, se refere à parte mais interior do santuário e depois do templo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando sacrifício de animais, sangue de animal sacrificado, chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Nós somos o santuário de Deus, está falando da igreja. Deus habita na sua igreja, no seu povo. E aqui não está falando de edifício, mas da congregação do povo de Deus, como aqui hoje. Deus habita aqui. Vocês não sabem disso? Pergunta o apóstolo Paulo. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que é que significa? Dividir o santuário de Deus, como vocês estão fazendo. Se vocês destruírem o santuário de Deus, destruir a igreja com heresias perniciosas, com ensinos falsos, provocarem rachas e cismas na igreja, com essa ideia, eu sou desse, eu sou daquele, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que é vocês é santo. Ele não está falando do corpo, ele vai falar do corpo como santuário do Espírito Santo no capítulo 6, quando ele vai tratar da prática da imoralidade. Mas aqui ele está falando da igreja. O santuário aqui é a igreja. Destruir a igreja é dividir a sua unidade com ensinos perniciosos e com facções, como os coríntios estavam fazendo. Aqui Paulo pronuncia um juízo sobre aqueles que estavam liderando esse movimento. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Deus os destruirá da mesma forma que vocês destruíram a unidade da igreja. Por quê? Porque a igreja é santa. É onde Deus habita. Gente, que responsabilidade dos pastores. Deus me livre de um dia eu liderar um movimento para criar uma igreja baseada em doutrinas estranhas. Deus me livre de um dia eu ser chefe de uma seita. Infelizmente apareceu isso. Na história da igreja está cheio disso. De pessoas que iam muito bem, de repente, saíram para fundar uma seita. Uma igreja baseada em princípios que não tem qualquer fundamento, não tem qualquer continuidade com o alicerce que foi lançado pelos apóstolos de Cristo Jesus. E eu termino aqui do verso... Eu já disse que ia terminar. Olha, gente, vou dar uma dica. Nunca acredite no pastor quando ele diz estou terminando, viu? Porque... é fake news, não vai terminar, não vai. Ele ainda vai demorar pelo menos uns 15 a 20 minutos, pode ter certeza. Do verso 18 até o verso 23 é a aplicação do apóstolo Paulo.
Aqui agora, finalmente, ele chega na prática, não é? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto, tolo, para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Sabe qual é a conclusão de Paulo? Ele está dizendo o seguinte, vocês não entenderam foi nada. Quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro e eu sou de Apolo, vocês estão invertendo a verdade, estão se privando da generosidade de Deus. Aqui, ó, essa primeira parte, do verso 18 a 20, é uma repetição do que ele disse no capítulo 2, o contraste que ele faz da sabedoria de Deus e sabedoria dos homens, não é? Só que agora ele cita Jó, capítulo 5, verso 13. A aplicação vem aqui no verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Quando você diz, eu sou de Paulo, você inverteu. Você não é de Paulo. Paulo é que é seu. Paulo é que é seu. Não é isso? Verso 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso. Quando você diz, eu sou de fulano, está errado. Ele é que é seu. Deus o colocou na igreja para ser um servo seu, servo da palavra, para ajudar você a crescer e herdar a vida eterna. Então, quando você diz, eu sou de fulano, você perde, você reduz a graça de Deus. Você não é de fulano, fulano é que é seu. John Stott é seu, Spru é seu, Piper é seu, MacArthur é seu. Eles são os servos que Deus colocou na igreja para abençoar você, para você crescer, para você compreender, para você herdar o reino de Deus plenamente. Então, na hora que você diz, eu sou desse fulano aqui, você está reduzindo a graça de Deus e o plano de Deus. Aliás, não são só esses pregadores que são seus, não. Paulo diz que o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e futuras, tudo é de vocês. Deus criou o mundo e tudo que neles há. Para esse povo bendito, abençoado, que Ele predestinou, escolheu, amou, chamou, justificou antes da fundação do mundo. Tudo é vosso. E aí sim, verso 23, e vós sois de Cristo. Agora está certo. Não no sentido que aquele quarto grupo dizia, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. No final, toda a glória vai ser de Deus. Tudo é nosso. Mas a glória vai ser daquele que tudo nos deu. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós vejamos a unidade da igreja como sendo importante. Nós temos diferenças, são mínimas. Muito mais é o que nos une. E nós somos como as tribos de Israel. Eu gosto de ver assim um mundo evangélico. Tem muitas divisões? Tem. Mas o povo de Israel também tinha 12 tribos, que tinham até um sotaque diferente, não é isso? Uma não sabia dizer cibolete, dizia chibolete. Sotaque estranho, né, desse pessoal. Variedade de comida, de roupa, de costumes. Mas era o mesmo povo, a descendência de Abraão, o povo eleito, o povo escolhido. Assim é a igreja de Deus e assim nós devemos lutar pela sua unidade aqui nesse mundo. Amém? Gente, muito obrigado pela sua paciência. Queria orar por vocês. Vamos ficar em pé para descansar um pouquinho. Eu quero orar por vocês nesse instante. Te agradecemos, ó Deus, pela sabedoria dada ao apóstolo Paulo. Te damos graças por essa carta. Agradecemos pela tua igreja tão variada, bonita, diversa, mas ao mesmo tempo una, santa, indivisível, pertencente a ti, santuário do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de dividir essa igreja, de alguma forma promover escândalos no seu meio. Ajuda-nos a preservar a sua paz.
e sermos, ó Deus, abençoados por todos aqueles que o Senhor colocou em nossa vida. Obrigado por esse evento, obrigado por esse encontro, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Vocês podem sentar. Louvado seja Deus.